Bom dia para quem está chegando. Bom dia! Chegamos a mais uma prática de yoga inspirada no céu do momento. E eu não sei vocês aí, mas esse Mercúrio retrógrado já tá dando as caras aqui. Confesso que eu gosto de compartilhar um pouco da minha jornada por aqui também, porque muitas vezes algumas pessoas acabam endeusando, né, a prof, ou enfim, a pessoa que está guiando algo. Mas aqui eu também tenho as minhas dificuldades, os meus desafios, e inclusive eu faz 15 minutos que eu acordei. O celular estava despertando, eu nem quando eu vi já estava na hora de estar aqui. E eu gosto de compartilhar realmente para vocês saberem que aqui não é tudo perfeito. Eu preciso de muito yoga na minha vida, por isso que eu pratico. E é sobre isso, é sobre a gente ter mais resiliência na hora que os desafios aparecerem. Não é fácil, gente, eu sou Mariana nata, assim, ó, eu acordei, coitado do Bruno, coitadinho, já passou, já tá tudo bem. 15 minutos deu tudo certo. E aí, eu senti de hoje trazer a cartinha como ancoramento pra gente. Então, eu vou tirar ela já no início da aula. E eu quero saber de vocês, se tem alguém aqui sentindo alguma dor, algum desconforto, se quiser escrever nos comentários para que eu veja e possa te dar alguma orientação. Mas se tiver tudo bem, tá tudo certo. Então, traga aí no seu pensamento uma intenção. Eu vou tirar a cartinha e a partir dessa intenção e dessa carta vai ser a guia para sustentar a nossa prática de hoje. Saiu estima. Às vezes, ajudar o próximo pode ser um subterfúgio de si mesmo. Seja generoso consigo. Cuidar-se também é parte da sua missão. Essa é a cartinha. Ai, vamos ver se vai aparecer aqui. Tá dando... Depois eu mando lá no grupo, acho que vai ficar mais fácil. Então, hoje a gente vai praticar sob a energia da lua cheia. Para quem não conhece, ainda está aqui pela primeira vez, eu trago na minha metodologia as práticas alinhadas com o céu do momento. Então, eu trago a energia do céu para que a gente possa materializar aqui no nosso corpo físico com os asanas, posturas ou ainda com as respirações, para que a gente consiga trazer um pouco mais de alinhamento aqui também para esse plano e para que a gente possa fluir nas energias como um direcionamento e não como uma verdade absoluta também, né? Então, vai buscando aí sua postura firme e confortável. São 30 minutinhos para a gente realmente acordar o nosso corpo, alinhar nossa mente e trazer essa autorregulação mesmo para o nosso dia e para a nossa semana. Então, busquem lá a postura de vocês firme, confortável. Pode ser Sukhasana, aquela que você já está acostumada de sentar. Quem aqui, minha aluna, já está acostumada. Ou se você está chegando agora, você ainda pode sentar lá no calcanhar. Veja como fica melhor para você. E aí, a partir disso, vem trazendo as palmas das mãos em cima do joelho, fechando o polegar e indicador. Se você está em outro país, você pode, e estiver à noite aí, você pode deixar as palmas das mãos voltadas para baixo. E aí, a partir disso, inspira, traz os ombros bem pertinho da orelha, ao exalar, encaixa as escápulas, desempina o bumbum se sentir que está com ele empinado.
para deixar sua coluna bem retinha. A partir disso, o queixo fica em paralelo ao peito. Feche os olhos e vem se conectando com a sua respiração. Observa o movimento que o seu corpo faz quando você inspira e quando você exala. Observe ainda como você chega no seu tapete, se existe alguma dor, algum desconforto. Leve atenção para esse lugar. Observe ainda o fluxo dos seus pensamentos. Quais são os primeiros pensamentos logo quando você acorda? Observe ainda as sensações que vão chegando até você. Vai observando os sentidos, a pele que toca o tecido da roupa, os sons que chegam até você. Observe ainda os cheiros que vêm entrando pelas suas narinas. Sinta o gosto do seu próprio paladar. E ainda vem ativando esse olhar interno, trazendo atenção entre as sobrancelhas. E a partir dessa auto-observação, eu te convido a trazer as palmas das mãos unidas em frente ao peito, como forma de Anjali Mudra. Aqui você coloca a sua intenção, o seu sankalpa. Pode ser aquela intenção que você tirou lá no começo, quando a gente tirou uma cartinha. Quando finalizar a sua intenção, o seu sankalpa, devagar, desfaz as mãos e vem abrindo os olhos. E aí, todas bem? A gente vai começar então a acordar um pouquinho o corpo. Eu falei aqui um pouquinho da lua cheia ali no início, mas eu não quero me estender muito aqui por conta do nosso tempo, é muito pouco tempo, né? Senão eu fico falando a manhã inteira. Então, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais sobre o meu olhar, né, para as estrelas, para o céu e como eu tiro esse direcionamento para a vida, para as práticas, eu sempre compartilho lá no Círculo Pleno as mensagens. Então, se você não estiver lá ainda e quiser participar, é só me chamar depois da aula que eu te incluo dentro do grupo. Então, a partir disso, você pode estar aqui ainda, sentadinha lá no calcanhar, ou se você está em sukhasana também, está tudo certo, não tem problema. A gente vai trazer as mãos lá em direção ao joelho, e aí aqui vai inspirar no centro, exalar, vai levar o tronco lá na frente. Solta o tronco, relaxa, pode levar a caminhar as mãos também lá para frente. Inspira no centro, exala, relaxa, solta a cabeça em direção ao chão. Aqui vai sustentar por 5 ciclos. Inspira crescendo pelas laterais, exala, relaxa, solta a cabeça em direção ao chão. Finalizou os 5 ciclos, vem voltando devagarzinho, desenrolando vértebra por vértebra. A cabeça é a última que chega. Já pode ir inspirando novamente, levando as palmas das mãos lá em direção ao céu. Exala, mão esquerda do lado do quadril esquerdo e a mão direita passa lá por cima. Leva o olhar no cotovelo que aponta lá no teto. E aí, se você conseguir e tiver espaço, o cotovelo esquerdo pode ir lá no chão.
E aí você dá mais uma tracionada, como se tivesse alguém puxando tua mão direita lá para a lateral. Sustenta por 4 ciclos. Inspira, exala. Finalizou? Volta devagarzinho, inspirando, voltando no centro. Exala. Agora a mão direita para a lateral direita. A mão esquerda passa por cima. Leva o olhar lá em direção ao cotovelo que aponta no céu. Sustenta por 4, 3, 2, 1. Inspira, volta no centro, alonga, cresce um pouco mais os braços lá em direção ao céu. E agora na exalação, as palmas das mãos vão lá atrás do quadril, você abre o peito e tomba a cabeça para trás. Sustenta por 4, 3, 2, 1. Inspira, voltando no centro, eleva as palmas das mãos novamente em direção ao céu, exala, mais uma vez, vamos descer lá para frente, soltar a cabeça em direção ao chão, relaxa e sustenta aqui por 4 ciclos. Inspira e exala pelas narinas. Lembrando de trazer essas inspirações completas, esses ciclos de respiração completo, inspirando e exalando pelas narinas. Quando finalizar, devagarzinho vem voltando e a gente vai passar para 4 apoios. Mas vão passando aí para 4 apoios. A palma da mão embaixo do teu ombro, joelhos na largura do quadril. Me desculpem, mas precisava muito. A garganta estava seca aqui. E aí, então o punho vem em direção ao ombro, joelhos na largura do quadril. E aí pode deixar hoje o pé ativadinho mesmo. A gente vai fechar aqui as costelas, trazer o umbigo em direção à coluna. E a partir disso vai inspirar, elevar o olhar lá em direção ao céu, empinar o bumbum. Exala, empurra o chão com a mão e traz o queixo em direção ao peito. Inspira, alonga, cresce. Quando você crescer lá na frente, faz essa sensação de juntar mesmo as escápulas e abrir o peito. Quando você exala, as escápulas elas se separam e você vai empurrando o chão com a mão para arquear a coluna e levar o olhar lá em direção ao umbigo. Inspira. São 4 ciclos completos. Exala. Mais uma. Inspira, alonga, cresce. Abre o peito lá na frente. Exala, fica assim. Finalizou os 4 ciclos. Vai caminhar lá em postura neutra novamente. Ativar a pontinha da mão, ativar a mão lá para frente do tapete, ativar a pontinha do pé e aí a partir disso empurra o chão com a mão e vai entrar no cachorro para baixo. Entrou no cachorro para baixo, se você quiser e sentir, pode fazer os pedalinhos, levar o olhar lá por baixo das axilas. Eu gosto muito desse movimento para soltar mesmo, sabe? Parece que você solta todo o corpo. É como se tivesse alguém puxando a tua mão e o teu pé para alongar toda a posterior do corpo. Finalizou aqui, vai cessando o movimento e aí a gente vai olhar lá entre as mãos, caminhar na frente do tapete. Quando chegar na frente do tapete, relaxa, solta a cabeça em direção ao chão. Pode abraçar os cotovelos, balançar de um lado, balançar de outro. Solta, deixa que penda mesmo como um pêndulo. E aos pouquinhos vem desenrolando, vértebra por vértebra. A cabeça é a última que chega. Quando
quando chegar lá em cima, inspira, alonga, cresce os dois braços lá em direção ao céu. Pode unir as palmas das mãos. E na exalação, entrelaça os dedos, leva a palma da mão lá em direção ao teto e pode levar o olhar lá em direção às mãos. Inspirou aqui no centro, exala, vai lá para o lado direito. Inspira no centro, exala, lado esquerdo. Inspira no centro, exala, mãos ao longo do corpo. Todas bem? Aqui foi para soltar, agora a gente entra na nossa sequência principal. Então, a gente primeiro, para dar uma aquecidinha nessa sequência principal, a gente vai fazer a saudação ao sol. Então, se você está chegando aqui hoje, apenas flua no ritmo. Se você quer aprender, se aprofundar nessa sequência, eu tenho alguns vídeos disponíveis aqui também. Então, você pode procurar ou pode me perguntar depois que eu passo para vocês treinarem. Essa é uma sequência muito comum dentro das minhas aulas. Então, se você quer aprender para praticar comigo, fique à vontade. E aí, a gente vai inspirar e levar as palmas das mãos lá em direção ao céu, unidas. Exala, relaxa, soltou o tronco à frente. Leva a cabeça lá em direção ao joelho. Inspira, alonga, cresceu, levou o olhar à frente. A mesa fica como uma coluna. Na exalação, vai descer na pranchinha alta. Inspira, prancha alta. Exala, flexãozinha baixa. Se precisar, leva os joelhos no chão e vai descendo com o cotovelo arrastando pela lateral do corpo. Inspira, alonga, cresce. Levou o olhar à frente, entrou Bhujangasana, não na cobra. Exala, Adho Mukha, cachorro para baixo. E aí, no cachorro para baixo, sustenta por 3 ciclos. Inspira, exala. Lembra sempre de empurrar muito o chão com a mão e trazer os teus ombros rotacionados para trás e para baixo. Relaxa a cabeça, vira em direção à coluna, o quadril vai lá em direção ao céu e os pés vão lá em direção ao chão também. Inspira, eleva o olhar lá em direção à frente do tapete, caminhou. Quando chegou lá na frente do tapete, você inspira, já cresce a coluna, como se tivesse um fiozinho lá puxando o topo da cabeça. Exala, relaxa, solta a cabeça lá em direção ao joelho. Inspira, eleva as palmas das mãos unidas lá em direção ao céu. Vem trazendo em frente ao peito e ao longo do corpo. Todas bem? Essa é a nossa Surya, nossa saudação ao sol A. Então, é uma prática bem completa, uma sequência bem completa que trabalha o corpo todo. E aí, a partir daqui, a gente vai fazer uma passagem. Então, a passagem é até o cachorro para baixo. Saudação ao sol até o cachorro para baixo. Bora juntas? Lá na frente do tapete, postura da montanha, Tadasana. Inspira, eleva as palmas das mãos em direção ao céu. Exala, relaxa. Palmas das mãos em direção ao chão, relaxa a testa, lá em direção ao joelho. Inspira, alonga, cresce, levou o olhar à frente. Exala, vai descer na pranchinha alta, se precisar, levou os joelhos no chão. Inspira na prancha alta, exala, Chaturanga. Inspira, Urdhva Mukha, exala, Adho Mukha. Lembrando que se você está chegando aqui hoje e isso está muito desafiador para você, não desanime, esse é o começo, tudo é prática, tudo é treino. E aí, a partir daqui, pé direito, ele vem entre as mãos, entra num corredor alto, observa se o teu calcanhar e o teu joelho eles seguem na mesma direção. E aí, a partir disso, a perna esquerda vai lá no chão, repousa o joelho e repousa o pé esquerdo lá no chão. E aí, a mão esquerda vem lá do ladinho do pé direito, inspira, leva a mão direita lá em direção ao céu, exala, vai levar a mão direita lá para trás ou na cintura, se você conseguir. E aí, vai levar o olhar por cima do ombro direito e sustenta
por 4 ciclos. Inspira na exalação, deixa que o quadril ele ceda um pouquinho mais. Quando finalizar os 4 ciclos, volta lá no cachorro para baixo. Inspira no cachorro para baixo. Exala, sem movimento. E aí, o pé esquerdo agora que vem entre as mãos para a gente compensar lá para o outro lado. Observa se o calcanhar, joelho esquerdo seguem na mesma direção. E aí, joelho direito no chão, pé direito no chão. Pode até dar uma olhadinha por cima para ver se o teu joelho direito e o teu pé direito eles estão na mesma direção. E aí, a partir disso, mão direita do lado do pé esquerdo, mão esquerda inspira, leva lá para trás. Ou tá aqui na cintura. E sustenta por 4 ciclos. Inspirando e exalando pelas narinas. Finalizou os 4 ciclos, volta com as mãos no chão, ativa a pontinha do pé lá atrás. Volta no cachorro para baixo. Inspira no cachorro para baixo. Exala sem movimento. E aí, de novo, o pé direito vem entre as mãos. E agora vai ser um pouquinho mais desafiadora essa postura. Mas vale a tentativa e vale sentir o que você sente durante essa prática, esse asana, né? Sentir as sensações que chegam até você. Então, observe o seu corpo e também observe a sua mente. Pé direito lá na frente, no corredor alto. Mão direita, ela vai ficar no chão em copinho. Mas, cuidado para não levar força na mão. Quem faz força é o calcanhar direito. E aí, a partir disso, vai sustentando a força lá no calcanhar direito e levando lá em cima o pé esquerdo. Sustentou aqui, devagarzinho, se você conseguir, vai levando para a lateral primeiro o pé esquerdo, depois a coxa, depois o quadril. E assim vai vindo até o topo da cabeça, todo virado lá para o lado esquerdo. É muito desafiadora, então se você cair, tenta voltar. Se você não consegue estabilizar nela, tenta, vai sentindo. Quem entrou lá e conseguiu fazer os 4 ciclos, volta no cachorro para baixo. Inspira no cachorro para baixo, exala sem movimento. E aí agora o pé esquerdo vem entre as mãos. Pé esquerdo entre as mãos, mão esquerda lá na frente do pé esquerdo. E aí vai tirando a perna direita do chão, levando lá para cima, mão direita na cintura. E aos pouquinhos, começando com a ponta do pé, vai girando lá para a lateral direita. Primeiro o pé, depois a perna, depois o tronco e por último a cabeça. Sustenta por 4 ciclos. Aqui é muito abdômen, então toda prática né? Mas essa precisa bastante abdômen. E aí volta lá pro cachorro para baixo, inspira no cachorro para baixo e na exalação pode levar os joelhos lá em direção ao chão. Bumbum em direção ao calcanhar, relaxa o tronco lá na frente, pode deixar as palmas das mãos bem na frente lá do tapete, solta a cabeça. E aqui deixa agora a alma voltar para o seu corpo. Observa as sensações que você sentiu. Observa os pensamentos que chegam quando você se entra numa posição de mais desafio. Quando finalizar os 4 ciclos, devagar, vem desenrolando vértebra por vértebra, ativou a pontinha do pé, voltou lá no cachorro para baixo, e aí a gente vai passar as pernas para frente, para se sentar. Todas bem? Sentou? Pode deixar as pernas esticadinhas para frente.
Deixou as pernas esticadinhas, se precisar, dá uma ajeitadinha aí no bumbum. E agora a gente vai trazer o pé direito lá do lado da coxa direita. E aí, a partir disso, o pé esquerdo ele tá ativo. Então, como se você estivesse pisando na parede lá com o pé esquerdo e o pé direito empurra agora a tua coxa. Então, você vai inspirar, elevar as palmas das mãos lá em direção ao céu. Exala, relaxou o tronco à frente, leva as mãos onde chegar. Chegou no pé, sustenta no pé. Chegou no calcanhar, sustenta no calcanhar. Ou ainda aqui em cima. Mas observa para não arquear a tua coluna. A gente quer deixar a coluna retinha. Então, para isso, rotaciona os ossos para trás, encaixa as escápulas, alonga o tronco e leva o olhar como se tivesse um rodapé na tua frente, mesmo que não tenha. E sustenta aqui por 4 ciclos. Inspirando e exalando pelas narinas. Finalizou os 4 ciclos, devagar, volta desenrolando e aí a gente compensa lá pro outro lado. Esticou, perna direita, trouxe pé esquerdo lá do ladinho, ajeita o bumbum, puxa aí a carninha do bumbum para os 2 isquios. Os isquios são aqueles ossinhos do bumbum, sabe? E aí esses 2 ossinhos, eles precisam estar bem firmes, levando o teu quadril para baixo, para crescer a coluna. E aí vai inspirar, elevar as palmas das mãos em direção ao céu. Exala, vai levar as palmas das mãos ou lá no pé, ou no calcanhar, ou ainda no joelho. Mas lembra de rotacionar os ombros para trás, encaixar as escápulas, crescer o tronco, como se tivesse um fiozinho puxando o topo da cabeça, você alonga a coluna. Sustenta por 4 ciclos. Eu sou meio chatinha, gente, com alinhamento. Mas é o meu jeito, né? Eu gosto também de deixar bem alinhada a postura, tanto para você não sentir dor e desconforto, quanto para entrar e sentir as sensações que você tem que sentir durante aquela postura, né? E não levar essa atenção para outro lugar. E aí, finalizou os 4, volta devagar. Pode abraçar aqui pé com pé, balançar os joelhos lá em direção ao chão, deixa a coluna retinha ainda. Inspira, exala. E aí, a partir daqui, a gente vai deixar os pés lá no chão e vai se deitando no tapete. Deitou lá no tapete, vai trazer as mãos embaixo do bumbum, ali fazer aquela medida do dedo do meio, encostar o calcanhar. E a partir disso a gente vai inspirar e levar o quadril lá em direção ao céu. Cuidado para o teu joelho não estar virado para dentro, ele vira para fora. E o teu glúteo ele está muito ativo. Para isso, ativa o teu calcanhar. Quem quiser e puder, entrelaça as mãos embaixo do bumbum para dar mais essa alavanca de crescimento do peito. Tira o queixo do peito, cria esse espaço entre peito e orelha e sustenta aqui por 5 ciclos. Quando finalizar, devagar, vértebra por vértebra, vem voltando ao chão. E aí a gente vai trazer os joelhos pertinho do peito, balança de um lado, balança de outro, solta a coluna. E se você sente que precisa de mais algum movimento para hoje, esse é o momento, fique à vontade. Se você acredita que foi suficiente, eu te convido agora a entrar no seu Shavasana. Apenas vá buscando essa postura, que também é uma postura. Deixe então os seus pés caírem pela lateral. Relaxa as pernas.
Solta o quadril. Deixa os braços ao longo do seu corpo, com as mãos voltadas para cima. Relaxa os ombros. Solta o pescoço. Solta todos os músculos da sua face. Vai deixando que os pensamentos se dissolvam. E nesse momento você apenas entrega, confia, aceita e agradece. Então você vem trazendo 3 respirações profundas. Vem trazendo atenção também para as extremidades, mexendo os pés, mexendo as mãos. Dá aquela espreguiçada, aquele movimento que o seu corpo está pedindo para iniciar o dia agora de uma forma totalmente diferente. Vai girando de um lado, se acolhendo, se abraçando. Aqui ainda você pode trazer 3 palavras positivas sobre você. E no seu tempo, quando se sentir à vontade, empurra o chão com a mão. Ainda com os olhos fechados e poucos movimentos, volta lá na sua postura de meditação, a mesma do início da prática. Traga as mãos lá nos joelhos. E aqui eu te convido a observar novamente o seu corpo. Como você se sente comparado a como você chegou no seu tapete. Como você observa agora os seus pensamentos, a organização da sua mente. Então, a partir dessa autopercepção, vem trazendo as palmas das mãos unidas em frente ao peito, como forma de Anji Mudra. E aqui você coloca os seus agradecimentos. E eu agradeço por estar aqui, compartilhando esse momento com vocês. Namastê. Namastê, querida. Como é bom iniciar o dia aqui, né? Muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês. E eu tirei a cartinha hoje no início da prática, para quem chegou depois. Mas eu vou ler ela aqui de novo. Foi ela que nos ancorou hoje durante a prática. Então a carta é estima. Às vezes, ajudar o próximo pode ser um subterfúgio de si mesmo. Seja generoso consigo. Cuidar-se também é parte da sua missão. Então, que a gente possa lembrar que se cuidar também
faz parte, né, da vida. E só assim a gente consegue entregar também o melhor para os outros, né? E com certeza todas aqui estão se cuidando super bem, 6 horas da manhã fazendo yoguinha, relaxando, soltando aí. Relaxando nem tanto, né, no final, mas, mas as práticas de lua cheia, geralmente elas são um pouquinho mais intensas. Hoje até não estava tão intensa, porque a gente também tem um eclipse aí no ar, né? E então eu trouxe mais também essa questão de introspecção, de, né, se observar. Mas é isso. Se você quer saber mais sobre o que está rolando no céu, eu te convido para entrar no Círculo Pleno, que lá eu envio mensagens, não diariamente, mas quando eu sinto que é necessidade, eu mando lá sobre o céu do momento. E aqui, nas quartas-feiras, a gente sempre pratica. Então, toda quarta-feira, aqui no YouTube, a gente pratica yoga alinhada com o céu do momento. Ainda está ficando disponíveis as lives aqui gravadas, então se você quer enviar para uma amiga, para alguém que você acredita que precisa, aproveita essa oportunidade desse conteúdo gratuito, que a partir de abril ele será exclusivo do estúdio online. Então a gente vai ter as aulas aqui ainda na quarta-feira, às 6 horas da manhã, mas as gravações vão ficar exclusivamente para o estúdio online, certo? Todas bem? Todas bem para começar o dia? Beijo e até mais!